O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, certo? Deixa eu pôr na tela aí o que nós vamos estudar hoje, beleza? Então aí nós temos, como vocês devem ter notado, eu constantemente estou respondendo a dúvidas, a perguntas que me fazem e de acordo com o que está ao meu alcance, com todo prazer, eu vou estar respondendo as perguntas que me fizerem. E aqui, hoje é essa aqui. Por que existem tantos desviados se Provérbio 22:6 afirma o contrário? Ok? Então essa é uma pergunta, é uma dúvida. Mas a questão será que Provérbio afirma o contrário? Vamos ver então o texto de Provérbio 22:6 para nós ver o que diz ali. Ok? Vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Certo? Então, vamos examinar um pouquinho o texto para nós ver. A pessoa diz que provérbio afirma o que é. Por que existem tantos desviados se Provérbio 22:6 afirma o contrário? Quer dizer, segundo o entendimento de algumas pessoas, né? Aqui em Provérbio, as pessoas estão entendendo que aqui o texto está dizendo assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará do caminho. A criança não se desviará do caminho. É esse que é o entendimento de muitas pessoas, porque dá a entender isso aqui, ó. E que deve andar, e ainda quando for velho, quando a criança for velho, não se desviará dele. Então, é a impressão que dá é isso. Mas se nós formos contextualizar, né, contextos remotos, nós vamos entender melhor isso aqui, vamos ver que o problema dos desviados hoje não é questão que se eles forem ensinados no caminho que devem andar, eles não vão se desviar. Você sabe, eu creio que você acredita, creio que pessoas mais de idade aí tá vendo esse vídeo, né? Sabe que com os adolescentes, os jovens, é bastante difícil do relacionamento dar certo, assim, concordar. Sempre é uma discordância. Nossos filhos, quando são pequenos, é muito fácil porque eles são dependentes de nós e eles então aprendem com nós. Mas depois aí que eles pegam a adolescência, a escola e começam a sair mais, né, ter mais liberdade, conhecer novas amizades e tudo, eles começam às vezes a pegar outros costumes, coisas diferentes, e podem notar que se torna difícil daí da gente ter um entendimento com eles. Isso aqui, amados, que é a importância desse ensinamento de provérbio, de ensinar a criança no caminho que deve andar enquanto é pequeno. Por quê? Porque enquanto é pequena, a criança está dependente do ensino e guarda aquilo, fica guardado no subconsciente da pessoa. Mas isso é o que diz. Então, veja bem, ensinar a criança no caminho que deve andar, cada pai, cada mãe, tem de saber o que é para os filhos. O que é para que os filhos sejam. Aquele pai, aquela mãe cristã, a primeira coisa que quer é a salvação para os filhos. Quer ver os filhos salvos. Quer ver os filhos seguindo a Jesus Cristo. Então, esse é o principal caminho, é o caminho espiritual. Mas depois vem o caminho social, vem o caminho moral, o caminho físico, a maneira de andar, tudo. Então, é uma série de coisas que o pai e a mãe devem ensinar para os filhos enquanto pequenos ainda. Com certeza, quando eles chegarem à idade de adolescência adulta, eles vão
parece que esqueceram tudo aquilo que a gente ensinou. Eles vão querer, eles vão estar no auge da força, da plenitude deles, eles vão querer andar os próprios caminhos deles e vão querer andar com pessoas da idade deles, vão querer seguir pessoas da idade deles. E, amados, o resultado de ser rígido, de ser muito exigente, o resultado lá na frente vai ser eles odiarem os pais, vai ser eles ficarem com aquela mágoa e terem depois um motivo para reclamar aos pais. Então, amados, essa fase da idade deixa com o Senhor. Claro, ensina no caminho que deve dar, enquanto é pequeno. E depois ali de adulto, não pode deixar de ensinar, mas tem que ter a prudência de ver os momentos, como diz lá em Provérbio, como maçã de ouro em salva de prata, é a palavra dita a seu tempo. Quer dizer, tudo tem o tempo e o modo para se aplicar. E a gente, como pai e mãe, a gente tem que buscar em Deus a sabedoria, sabe? Então, o que o texto diz? Enquanto é criança, a gente deve ensinar o caminho que essa criança deve andar. Claro que o caminho é Cristo. O caminho é Cristo, é o principal. Mas como fazer isso aqui? Como entender isso aqui, que a certeza que essa criança não vai se desviar? Não é questão que não vai se desviar. Veja bem outros textos aqui que nós vamos ver que vai clarear isso aqui. Veja aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 26, aqui o Senhor Jesus, um pouco antes dele ascender o céu, ou seja, um pouco antes dele ir, dele ser preso, julgado e crucificado e tudo mais, então ele estava dando instrução aos seus discípulos. Ele falou para o discípulo que ele ia voltar para o Pai, ia voltar para o céu, que eles iam ficar ali, Jesus orou por eles. E Jesus falou o seguinte para eles aqui, aí veja bem, eles ali estavam representando a igreja do Senhor. Veja que Jesus falou para eles, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Você observa que isso é uma promessa que Jesus falou de enviar o Espírito Santo, o Consolador, para a sua igreja. Ele falou que o Espírito Santo, ele ia ensinar todas as coisas. Amado é dever dos pais ensinar as crianças enquanto pequenas, porque depois de uma certa idade é o ensinamento do Espírito Santo aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pode ter certeza que os pais devem ter obrigação de ensinar, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então não adianta o pai e a mãe querer impor para os filhos que seja daquela maneira, porque não vai conseguir. Ok? Bom, vamos pôr este versículo um pouquinho de lado, porque parece que ele não tem nada a ver com a pergunta da pessoa, né? Dá a impressão que não tem nada a ver. Só que para entender a pergunta da pessoa, nós temos que primeiro conhecer aqui. Primeiro nós ter em mente que o Espírito Santo é aquele que faz a pessoa lembrar do que Jesus falou. Certo? Bom, uma vez entendido isso, nós podemos dizer assim, então beleza. Então a gente tem que ensinar os 4 evangelhos para criança, já desde pequeno. Não. É necessário ensinar os 4 evangelhos, sim, mas só que tem um detalhe. Ali nos 4 evangelhos, Jesus ele ensinou da sua própria boca a nação de Israel. Ele veio para Israel. Então ali a igreja não existia aqui neste mundo ainda. Jesus veio fundar ainda a igreja. Então ele precisava morrer primeiro para depois que a igreja ser fundada e o Espírito Santo então ser digamos assim, o gerente da igreja.
certo? Então, o que a palavra saída da boca do Senhor Jesus foi para a nação de Israel. Mas então, irmão, como é que nós vamos, como é que o Espírito Santo vai fazer nós lembrar o qual é digamos, o proveito que tem do Espírito Santo fazendo nós lembrar o que Jesus falou, se ele falou para Israel. Nós vamos ver, não, nem vamos ver, porque é bem conhecido o texto. Por exemplo, aí no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, vocês vão ler ali que Jesus agora, já ressuscitado, ele se apresenta para os discípulos ali e ele diz: ide por todo mundo. Veja bem, ide por todo mundo. E daí ele fala ali, ensinando as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus falou, quando ele ainda estava em carne aqui nessa terra, que ele falou para os discípulos que o Espírito Santo ia lembrar as pessoas daquilo que ele ensinou, o que acontece? Ele falou para os discípulos que aprenderam com ele ensinar nós, eu, você. Então, quando nós estamos dando ouvido ao Evangelho da graça de Deus, aquele Evangelho ensinado pelos apóstolos, nós estamos ouvindo o que Jesus está nos mandando. Porque Jesus falou para os discípulos, e eles e os apóstolos, né? Por todo mundo, ensinar as pessoas, e ele prometeu estar com as pessoas até a consumação dos séculos. Então a palavra de Jesus, que o Espírito Santo vai lembrar, é aquela que os apóstolos, através das Escrituras, nos ensinaram. A partir de Atos dos Apóstolos, principalmente ali de Romanos em diante. Ali está todas as doutrinas. Certo? Então eu vou colocar mais um trecho aqui um pouco extenso, mas já logo terminamos, que é para nós entender ainda melhor isso aqui. Então nós vimos aqui que o caso de desviados aqui não é o texto de provérbio não está dizendo que a criança depois que velha não vai se desviar. O que não vai se desviar é o ensinamento. Aquele ensinamento que os pais deu ali para os filhos, enquanto pequeno, depois que eles pegam a adolescência, a juventude, eles parecem que vão esquecer. Mas vai ter um momento que eles vão lembrar. Quer ver? Veja este exemplo aqui. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 19, para nós encerrar o vídeo, esse aqui. Aqui Jesus estava contando algumas parábolas ali para o judeu, e daí ele continuou, né? Continuou, mais uma parábola, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vocês já notaram que aqui é a parábola do filho pródigo, né? Talvez você que está vendo esse vídeo desconheça a parábola de cor, mas vamos prestar atenção num detalhe ali mais para frente. Prosseguindo no versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Uma outra versão diz apacentar porcos. Enfim, trabalhar, cuidar de porcos. Eu já fiz esse trabalho. Eu sei como é sujeira, nojento, é terrível. Então, apacentar porcos. Verso 16.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarrobas é um vegetal que dá bainha assim, meio que nem um chifre, tipo de um chifre meio torcido assim. É que nem uma bainha de feijão, que nem feijão vagem assim, aquela bainha assim. E aí sementinha ali dentro, ali que ali é moído e lá na Palestina era dado como comida para os porcos. E inclusive não era só porcos, pessoas bem pobres comiam também daquilo ali. Então esse rapaz ele foi apacentar porcos e daí ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, aqui que quero chamar a atenção, caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amados, então caindo em si, por que esse rapaz, ele abandonou tudo, ele esqueceu tudo, ele pegou a cara dele, foi, desperdiçou tudo. E o que aconteceu dele cair em si? O que é cair em si? Cair em si, ele se lembrou da casa do pai dele. Ele se lembrou dos ensinamentos que o pai ensinou. Quem sabe quantas vezes o pai ensinou ele para ele não pegar aquele caminho, mas ele esqueceu. A adolescência, a juventude, eu quero viver a minha vida, eu quero ser dono de mim mesmo. O pai e a mãe são da idade da pedra, do tempo dos Afonso, são atrasados. Ainda mais nos dias de hoje, né? A evolução das coisas do meio que tá, nós já que somos meio lá de quando tirava a faísca da pedra, né? Mas o que acontece quando a pessoa é ensinada, aquilo que foi ensinado nunca esquece. Você entende por que Provérbio falou aquilo? Agora ficou bem mais fácil de entender, né? Que não é a criança que cresce e vai ficar velho, morrer de velho e não vai se desviar. Não vai se desviar. Então daí o texto seria mentiroso. Seria um texto, então, que não ia estar certo. Aí ia ser um descrédito na Bíblia. Então, tudo que está ali, amados, não é contraditório, é questão de procurar nos contextos as respostas. E você viu que, como em outras passagens, nós achamos os contextos. Por exemplo, quando nós ligamos ali, essa passagem de provérbio ali que se deve ensinar a criança, o que nós vemos no livro de João? Que o Espírito Santo vinha ensinar. E qual é o ensino do Espírito Santo? Fazer lembrar daquilo que Jesus falou. E como que a gente vai saber o que Jesus falou? Estudando a Bíblia, principalmente de Romanos a Apocalipse, porque ali está todos os ensinamentos, está o que Jesus queria passar para nós. Nós vimos que Jesus, antes da sua... ou seja, logo depois que ele ressuscitou, o que ele fez? Ele enviou os apóstolos. A pessoa que envia o outro é para fazer aquilo que ele manda fazer. E os apóstolos foram e fizeram o que Jesus mandou. Ensinaram aquilo que Jesus ia ensinar para nós, ele passou para os apóstolos a ensinar. Então você percebe como que a gente deve fazer quando nós ensinamos os nossos filhos hoje. Nos assentamos com eles, tiramos um tempinho para eles enquanto são pequenos, para mostrar o caminho que devem andar, o caminho da salvação que é Jesus Cristo. Amados, quando eles estiverem na idade da adolescência, juventude, esquecerem tudo aquilo, não se preocupe.
Você ensinou teus filhos? Deixe com o Espírito Santo agora. Você vai ver eles fazerem pouco no olhar e ficar para lá. Não se preocupe, você fez a tua parte, você ensinou, deixa com o Espírito Santo, deixa com Jesus. Porque se eles são salvos, amados, o dia que eles estiverem lá no mundão, às vezes vão lá para o mundão, mas o Senhor vai estar cuidando deles, vai estar guardando para que eles não venham, vamos dizer assim, a perder a vida naquele estado. Mas com certeza vão passar o que aquele jovem lá passou lá apacentando porcos. Vão ir lá pro meio dos porcos, vão viver aquela vida, vão comer daquilo que esse pessoal lá come, né? Das porcarias que eles se alimentam espiritualmente e vão sentir repulsa e daí vão lembrar, não, mas quando o que meu pai falou era verdade, o que a minha mãe me falou era verdade e tal, tal. Sabe de uma coisa? Vou cair fora disso aqui. Vou cair fora disso aqui, vou voltar para aquilo que eu aprendi lá no começo. O pai e a mãe estavam certos de me ensinar o que era bom, o melhor para mim, e eu não dei ouvido. Eu preferia as amizades, eu preferia a diversão, e agora estou nessa situação aí. E vai voltar, e vai ser recebido pelo Senhor. Então não se preocupe, irmão. Você ensinou, deixe com o Senhor. E lembre-se que o texto ali não está dizendo que a pessoa não vai se desviar. Pode até se desviar. A pessoa pode se desviar do ensino. Mas o ensino nunca, nunca, nunca vai se desviar da pessoa. Vai ficar gravado na mente. Pode ser que a pessoa esqueça. Mas chega a hora que o Espírito Santo vai fazer lembrar. O Espírito Santo ali, que Jesus prometeu, que ele ia ensinar, ele vai ensinar essa pessoa e essa pessoa vai voltar para os caminhos do Senhor. E outro detalhe, amados, que tem, não se preocupe, você que é pai, você que é mãe, não se preocupe porque o filho saiu lá daquela denominação. Às vezes é Deus que está tirando de lá. É o próprio Senhor que está tirando daquele ambiente, que às vezes é um ambiente de perdição, às vezes é um ambiente que ali é pregado, ensinado um outro evangelho, o evangelho que vai além do evangelho que os apóstolos ensinaram, e daí pode ser no evangelho anátema naquele lugar. Então a pessoa que sai do ambiente nocivo, essa pessoa não é um desviado. Se essa pessoa sai do ambiente nocivo para viver numa boa comunhão com Deus, é muito melhor do que estar num ambiente desse. Ah, mas e a ceia do Senhor, como é que fica? É melhor ficar sem tomar a ceia do Senhor do que tomar uma ceia toda contaminada ali, toda cheia de problema. E além do mais, amados, o Senhor, Ele é que recolhe no corpo dele, Ele é que prepara o lugar, o ambiente em que os seus filhos e que os salvos devem de ficar. Então, amados, não existe motivo para nós viver preocupado. Eu, amados, bem no começo, quando meus filhos eram adolescentes, eu tive muita preocupação, eu cheguei a chorar diante do Senhor. Até que o Senhor pôs no meu coração, quem salva sou eu. Não adianta tuas lágrimas, tudo não vai resolver nada. Como quem diz assim, faça a tua parte, ensine teus filhos no caminho que devem andar e deixa o resto comigo. Percebe? Quer ver? Para encerrar esse vídeo, a minha falecida mãe, ela derramava lágrimas, ela não sabia ler, mas ela falava para mim, né? Eu já, com os meus 18, 19 anos, ela falava para mim, filho, se você não quer ir em nenhuma igreja, coisa assim, pelo menos leia a Bíblia. Mas leia, estude. Eu não tenho tempo para isso. O meu pai também falava isso. O gosto da minha mãe, ela falava o gosto dela era ver um dia eu com uma Bíblia na mão, lendo. Isso, se possível, falando para outras pessoas. Mas esse gosto dela se cumpriu, só que ela não chegou a ver. Ela nunca me viu eu com a Bíblia na mão, aberta,
ali examinando as escrituras, coisas assim. Mas hoje a gente está falando da palavra do Senhor, hoje, 30 e poucos anos que eu estudo a palavra de Deus, com o maior prazer, com o maior gosto. No entanto, veja, aquele sonho dela, aquilo que ela me ensinava e que um dia ver, eu praticando, o que ela queria ver com os olhos dela, ela não chegou a ver. Mas conseguiu que o desejo dela fosse feito. Você percebe? Então, amados, às vezes, aquilo que nós almejamos, as nossas orações, às vezes nós não conseguimos ver realizado aquilo que nós desejávamos. Mas o Senhor tem o tempo dele, e no tempo dele ele cumpre tudo o desejo dele. E muitas vezes o nosso desejo, se estiver de acordo com a vontade do Senhor. Certo? Então, eu acho que está explicado essa parte, amados. Não vamos confundir ali que o versículo está dizendo que a criança vai ficar velha e vai partir para a eternidade sem se desviar. Pode se desviar de uma denominação que o Senhor pode estar tirando de lá, que lá está errado, como pode até se desviar do caminho do Senhor. Mas, como nós vimos aí, a pessoa pode se desviar, mas o ensinamento que recebeu não vai se desviar. Agora, pai e mãe, presta atenção o que você ensina espiritualmente, socialmente, moralmente. Todos esses ensinos, se são ensinos que estão todos de acordo com a vontade de Deus, para que teu filho lá na frente ele seja uma pessoa que honra o Senhor com o procedimento dele, com a boca, com o falar dele, que em todos os caminhos ele possa honrar o Senhor. E se desviar, deixa com o Senhor. E ele cuida do resto. Ok? Terminamos por aqui. A minha gratidão a todos vocês pelo estarem junto com a gente, por estarem meus companheiros de estudo bíblico, né? Se possível, amado, compartilhem os vídeos da gente, amado, porque isso não é para mim. Isso é pra gente repartir aquilo que é bênção para nós, repartir com mais pessoas. Que mais pessoas vejam, quanto mais compartilhar, mais pessoas vão ver e mais pessoas vão ser abençoadas. Tá certo? Fiquem todos com Deus. O Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Até lá então, se o Senhor nos permitir.